21. Betesda e o Sinédrio. Em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Em certos momentos, as águas desse tanque eram agitadas, e acreditava-se que isso era o resultado de poder sobrenatural. Quem primeiro entrasse nelas depois de haverem sido movidas, ficaria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Centenas de sofredores iam ao local. A multidão, porém, era tão grande que, quando a água se agitava, todos se atiravam ao mesmo tempo, atropelando homens, mulheres e crianças mais fracos. Muitos não conseguiam se aproximar do tanque. Outros chegavam, mas morriam à beira dele. Em torno desse lugar haviam sido construídos abrigos para a proteção dos doentes contra o calor do dia e o frio da noite. Alguns passavam a noite nesses alpendres, arrastando-se para a beira do tanque dia após dia, em uma inútil esperança de cura. Jesus estava novamente em Jerusalém. Sozinho, em aparente meditação e oração, chegou ao tanque. Viu os aflitos sofredores esperando aquilo que acreditavam ser sua única oportunidade de cura. Desejou exercer seu poder restaurador e curar cada um daqueles enfermos. Mas era sábado. Multidões se dirigiam ao templo para o culto, e ele sabia que esse ato de cura despertaria de tal modo o preconceito dos judeus que interromperiam sua obra. Contudo, o Salvador viu um caso de extrema calamidade. Tratava-se de um homem que fora paralítico por 38 anos. Em grande parte, sua enfermidade era resultado de seu pecado, sendo considerada um juízo de Deus. Sozinho e sem amigos, sentindo-se excluído da misericórdia de Deus, o enfermo passara longos anos de miséria. Quando se esperava o movimento das águas, os que tinham piedade de seu desamparo o conduziam aos apendres. Entretanto, no momento oportuno, ninguém o ajudava a entrar na água. Via o movimento das águas, mas nunca lhe era possível chegar além da beira do tanque. Outros, mais fortes que ele, mergulhavam primeiro. Não podia competir com a multidão egoísta e pronta a se apoderar da vantagem. Seus persistentes esforços na direção desse único objetivo, bem como a ansiedade e as contínuas decepções, estavam consumindo rapidamente suas energias restantes. O enfermo estava deitado em sua esteira, quando, voltando casualmente a cabeça para olhar o tanque, viu um compassivo rosto inclinado sobre ele, e prenderam-lhe a atenção as seguintes palavras: "Queres ser curado?" A esperança brotou em seu coração. Sentiu que, de alguma maneira, seria ajudado. Entretanto, logo perdeu o entusiasmo. Lembrou-se de quantas vezes tentara chegar ao tanque e que tinha pouca probabilidade de viver até que a água fosse novamente agitada. Cansado, virou-se e disse: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele. Disse simplesmente: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Mas a fé do homem se apoderou daquelas palavras. Cada nervo e músculo vibrou com nova vida e a energia da saúde encheu os membros paralisados. Sem duvidar, determinou-se a atender à ordem de Cristo, e todos os músculos obedeceram à sua vontade. Colocando-se rapidamente de pé, sentiu-se capaz de realizar todas as suas atividades. Jesus não dera nenhuma certeza de auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Por meio da mesma fé, podemos receber cura espiritual,
Pelo pecado, fomos separados da vida de Deus. Temos a alma paralisada. Por nós mesmos, somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico era incapaz de andar. Muitos compreendem a própria incapacidade e anseiam aquela vida espiritual que os colocará em harmonia com Deus. Inutilmente lutam para obtê-la. Em desespero, clamam: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: Queres ser curado? Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Creia na palavra dele, e ela será cumprida. Ponha sua vontade ao lado de Cristo. Deseje servi-lo, e agindo sobre sua palavra, você receberá força. Seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador que pela longa transigência aprisiona mente e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele transmitirá vida à pessoa que está morta em sua transgressão. Colocará em liberdade o cativo preso pela fraqueza e adversidade e pelas correntes do pecado. O restabelecido paralítico se agachou para pegar seu leito, que era apenas uma esteira e um cobertor. Ao se endireitar novamente com uma sensação de prazer, olhou em volta à procura de seu libertador, mas Jesus já tinha desaparecido entre a multidão. O homem temeu não reconhecê-lo se o encontrasse novamente. Ao seguir apressado seu caminho, com passo firme, louvando a Deus e se alegrando na saúde que acabava de receber, encontrou vários fariseus e lhes contou imediatamente a respeito de sua cura. Mas ficou surpreso com a frieza com que ouviam sua história. Franzindo a testa, interromperam-no, perguntando-lhe por que estava levando seu leito no sábado. Lembraram-lhe severamente que não era lícito carregar peso no dia do Senhor. Em sua alegria, o homem se esquecera de que era sábado. No entanto, não se sentiu culpado por obedecer à ordem de alguém que tinha o poder de Deus. Respondeu ousadamente: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram quem havia feito isso, mas o homem não sabia lhes dizer. Esses líderes bem sabiam que somente uma pessoa era capaz de realizar esse milagre, mas queriam prova de que era Jesus, com a intenção de condená-lo como violador do sábado. De acordo com os critérios deles, Jesus não somente havia transgredido a lei, curando o enfermo no sábado, mas também cometera sacrilégio ao mandar o homem levar sua cama dali. Os judeus haviam pervertido a lei de tal forma que a tornaram um jugo de escravidão. Suas exigências, sem significado, eram comentadas entre as outras nações. Especialmente o sábado havia sido cercado de todo tipo de restrições sem sentido. O santo dia do Senhor não lhes era um prazer, digno de honra. Os escribas e fariseus tinham tornado sua observância um fardo insuportável. Ao judeu não era permitido acender fogo, nem mesmo uma vela no sábado. Consequentemente, o povo dependia dos pagãos quanto a muitos serviços que seus regulamentos proibiam que fizessem para si mesmos. Não refletiam que, se essas ações eram pecaminosas, os que usavam outros para praticá-las eram tão culpados como se eles próprios as tivessem praticado. Imaginavam que a salvação se restringia aos judeus, e sendo que a condição dos outros já estava perdida, não poderia ficar pior. Deus, porém, não deu mandamentos que não pudessem ser obedecidos por todos. Suas leis não têm quaisquer restrições irracionais ou egoístas. Jesus encontrou no templo o homem que havia sido curado. Ele viera trazer uma oferta pelo pecado e outra de gratidão pela grande bênção recebida. Encontrando-o entre os adoradores, Jesus disse quem era e o advertiu.
Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem restaurado alegrou-se extremamente por encontrar seu libertador. Ignorando a inimizade que existia contra Jesus, disse aos fariseus que o haviam interrogado que este era aquele que o curara. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Jesus foi levado perante o sinédrio para responder à acusação de violador do sábado. Se nessa época os judeus fossem uma nação independente, tal acusação seria usada para condená-lo à morte. Sua sujeição aos romanos impediu isso. Os judeus não tinham poder para aplicar pena de morte, e as acusações apresentadas contra Cristo não tinham peso em um tribunal romano. No entanto, existiam outros objetivos que esperavam alcançar. Apesar de seus esforços para anular sua obra, Cristo estava obtendo, mesmo em Jerusalém, influência superior a deles. Multidões que não se interessavam nos cansativos discursos dos rabinos eram atraídas por seus ensinos. Podiam compreender suas palavras, e seu coração era aquecido e confortado. Ele falava de Deus não como um vingativo juiz, mas como um amável pai, e revelava sua imagem como refletida em um espelho. Suas palavras eram como bálsamo para o coração ferido. Tanto pelas palavras quanto pelas obras de misericórdia, ele estava derrubando o opressivo poder das velhas tradições e mandamentos humanos, e apresentando o amor de Deus em sua inesgotável plenitude. Em uma das primeiras profecias sobre Cristo está escrito: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O povo estava se congregando em torno de Cristo. Os corações receptivos da multidão aceitavam lições de amor e bondade em vez das rígidas cerimônias exigidas pelos sacerdotes. Se os sacerdotes e rabinos não tivessem impedido, seus ensinos teriam realizado uma reforma como nunca antes fora testemunhada pelo mundo. No entanto, para conservar o poder, esses guias decidiram destruir a influência de Jesus. Denunciá-lo ao sinédrio e condenar abertamente seus ensinos contribuiria para a realização desse plano, pois o povo ainda tinha grande respeito por seus guias religiosos. Quem ousasse condenar as exigências dos rabinos ou tentasse aliviar os fardos postos por eles sobre o povo era considerado culpado, não somente de blasfêmia, mas também de traição. Nisso, os rabinos baseavam sua esperança de despertar suspeitas contra Cristo. Eles o consideraram como alguém que pretendia destruir os costumes estabelecidos, causando assim divisão entre o povo e preparando o caminho para o completo domínio dos romanos. Entretanto, os planos que esses líderes judaicos estavam elaborando tão zelosamente se originaram em outro conselho, que não era o do Sinédrio. Depois de haver fracassado em seu propósito de vencer a Cristo no deserto, Satanás reunira suas forças para se opor ao ministério de Jesus e, se possível, frustrar sua obra. Aquilo que não havia conseguido realizar por esforço pessoal direto, decidir efetuar por meio de estratégia. Assim que se retirara do conflito no deserto, em concílio com seus anjos, amadureceu os planos para cegar ainda mais a mente do povo judeu, a fim de não reconhecer seu Redentor. Planejou atuar por meio de seus agentes humanos do mundo religioso, transmitindo-lhes sua inimizade contra o defensor da verdade. Ele os levaria a rejeitar a Cristo e a tornar sua vida a mais amarga possível, esperando desanimá-lo em sua missão. Assim, os guias de Israel se tornaram instrumentos de Satanás em combater o Salvador. Jesus viera para engrandecer a lei e torná-la gloriosa, não para diminuir sua dignidade, mas exaltá-la. As Escrituras afirmam: não mostrará fraqueza nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra.
Ele viera para libertar o sábado daquelas opressivas exigências que o haviam tornado uma maldição em vez de bênção. Por isso, escolhera o sábado para nele realizar a cura de Betesda. Poderia ter curado o enfermo em qualquer outro dia da semana ou simplesmente tê-lo curado sem lhe dizer que levasse a maca. Porém, isso não lhe teria proporcionado a oportunidade que desejava. Um sábio propósito guiava todos os atos de Cristo na terra. Tudo quanto fazia era importante em si mesmo e na lição que comunicava. Entre os sofredores que estavam junto ao tanque, escolheu o pior caso para nele exercer seu poder de cura e pediu ao homem que levasse o leito pela cidade, a fim de tornar pública a grande obra nele realizada. Isso despertaria a questão do que era ou não lícito fazer no sábado e abriria o caminho para ele condenar as restrições dos judeus quanto ao dia do Senhor, declarando inúteis suas tradições. Jesus lhes afirmou que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado, estava em harmonia com os anjos de Deus que estão sempre descendo e subindo entre o céu e a terra para servir a humanidade sofredora. Jesus declarou: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Todos os dias são de Deus, para se executar neles seus planos para com a raça humana. Se a interpretação dos judeus com respeito à lei estivesse correta, o Senhor estaria em falta, considerando que é seu trabalho que dá vida e mantém toda a criatura vivente desde que lançou os fundamentos da terra. Então aquele que declarou boa a obra que fez e instituiu o sábado para comemorar a conclusão, deveria acabar com seu trabalho e parar a incessante rotina do universo. Será que Deus deveria impedir o sol de cumprir sua missão no sábado, impedir seus estimulantes raios de aquecer a terra e nutrir a vegetação? Será que os sistemas planetários deveriam ficar imóveis durante aquele santo dia? Ordenaria as fontes que deixassem de regar os campos e as florestas? Mandaria as ondas do mar que detivessem seu incessante fluir e refluir? Será que o trigo e o milho deveriam deixar de crescer e o maduro cacho adiar seu belo colorido? Será que as árvores e as flores deveriam deixar de brotar e desabrochar no sábado? Se fosse assim, as pessoas deixariam de ter os frutos da terra e as bênçãos que tornam a vida desejável. A natureza deve continuar seu invariável curso. Deus não poderia deter sua mão por um momento sequer, do contrário, a humanidade desfaleceria e acabaria morrendo. E o ser humano também tem nesse dia uma obra a realizar: atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes e suprir o que falta aos necessitados. Aquele que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado não será considerado inocente. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia estão em perfeita harmonia com seu propósito. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora sequer de dor que possa ser aliviada no sábado ou em outro dia qualquer. As demandas para com Deus são ainda maiores no sábado do que nos outros dias. Seu povo deixa então as tarefas comuns e passa mais tempo em meditação e adoração. Pedem-lhe mais favores no sábado do que nos outros dias. Exigem-lhe a atenção de modo especial. Anseiam suas mais preciosas bênçãos. Deus não espera que o sábado passe para atender esses pedidos. A obra no céu não cessa nunca, e o ser humano não deve descansar de fazer o bem. O sábado não se destina a ser um período inútil de inatividade. A lei de Deus proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. A atividade que constitui o ganha-pão deve ser interrompida. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Mas, como Deus cessou seu trabalho de criar e repousou no sábado, e o abençoou, assim o ser humano deve deixar as ocupações da vida diária e dedicar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e a boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo estava em perfeito acordo com a lei.
Era uma obra que honrava o sábado. Jesus afirmou ter direitos iguais aos de Deus ao fazer uma obra igualmente sagrada e do mesmo caráter daquela em que o Pai no céu se empenhava. Os fariseus, porém, ficaram ainda mais enfurecidos. Ele não somente transgredira a lei, segundo a compreensão deles, mas ao dizer que Deus era seu próprio Pai, declarara ser igual a Deus. Toda a nação judaica chamava a Deus de seu Pai. Portanto, não deveriam ter se enfurecido por Cristo afirmar que tinha essa mesma relação com Deus. No entanto, acusaram-no de blasfêmia, o que demonstra que eles entenderam essa reivindicação de Jesus no mais elevado sentido. Esses adversários de Cristo não tinham argumentos para enfrentar as verdades que ele incutia na consciência deles. Podiam apenas citar seus costumes e tradições, e estes pareciam fracos e nulos quando comparados com os argumentos que Jesus tirava da palavra de Deus e da natureza. Se os rabinos tivessem experimentado qualquer desejo de receber a luz, teriam se convencido de que Cristo dizia a verdade. No entanto, evitavam os pontos que Jesus apresentava com referência ao sábado e procuravam despertar ódio contra ele por declarar ser igual a Deus. A fúria dos líderes não conhecia limites. Se não temessem o povo, os sacerdotes e rabinos teriam matado Jesus ali mesmo. Entretanto, a simpatia do povo por ele era forte. Muitos viam em Cristo o amigo que havia curado suas doenças e os confortara em suas tristezas, e o defendiam por curar o doente de Betesda. Portanto, os líderes se viram obrigados, por um momento, a conter seu ódio. Jesus rejeitou a acusação de blasfêmia. Ele disse: Minha autoridade para fazer a obra da qual vocês me acusam é o fato de que eu sou o Filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito. Em todas as suas obras de criação e providência, eu atuo com Deus. O Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Os sacerdotes e rabinos estavam repreendendo o Filho de Deus pela própria obra para cuja realização fora enviado ao mundo. Por seus pecados, haviam se separado de Deus e, em seu orgulho, estavam agindo independentemente dele. Sentiam-se suficientes para tudo e não percebiam a necessidade de uma sabedoria mais elevada para dirigir seus atos. Mas o Filho de Deus era submisso à vontade de seu Pai e dependente de seu poder. Jesus era tão plenamente vazio do próprio eu que não elaborava planos para si. Aceitava os planos que Deus fazia a seu respeito, e o Pai os revelava dia a dia. Da mesma forma, devemos confiar em Deus para que nossa vida seja um simples desdobramento de sua vontade. Quando Moisés estava para construir o santuário como lugar de habitação de Deus, recebeu instruções para fazer tudo segundo o modelo que lhe fora mostrado no monte. Moisés realizava a obra de Deus com extrema dedicação. Os homens mais talentosos e hábeis estavam ao seu lado para executar suas ordens. No entanto, não devia fazer nenhuma campainha, romã, borla, franja, cortina ou qualquer utensílio do santuário que não fosse segundo o modelo mostrado. Deus o chamara ao monte e lhe revelara as coisas celestiais. O Senhor o cobrira com sua glória para que pudesse ver o modelo. E todas as coisas foram feitas de acordo com ele. Assim também Deus revelara seu glorioso ideal de caráter a Israel, querendo fazer desse povo sua habitação. O modelo lhes fora mostrado no monte, quando a lei havia sido dada no Sinai, e o Senhor passara diante de Moisés, proclamando: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Israel preferira os próprios caminhos. Não haviam edificado segundo o modelo, mas Cristo, o verdadeiro templo para a habitação de Deus, moldara cada detalhe de sua vida terrestre em harmonia com o ideal divino. Ele disse:
Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Assim, nosso caráter deve ser formado para a habitação de Deus no Espírito, e devemos seguir o modelo, ou seja, aquele que sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para que sigamos seus passos. As palavras de Cristo nos ensinam que devemos nos considerar inseparavelmente ligados ao nosso Pai Celestial. Seja qual for nossa posição, dependemos de Deus, que tem em suas mãos todos os destinos. Ele designou nossa obra e nos deu capacidade e meios para executá-la. Enquanto submetermos nossa vontade à sua e confiarmos em sua força e sabedoria, seremos guiados por caminhos seguros para realizar nossa parte em seu grande plano. Aquele, porém, que confia na própria sabedoria e poder está se separando de Deus. Em vez de trabalhar em harmonia com Cristo, cumpre o plano do inimigo de Deus e dos homens. O Salvador continuou dizendo: Tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Os saduceus afirmavam que não havia ressurreição do corpo, mas Jesus lhes disse que uma das maiores obras de seu Pai é ressuscitar os mortos, e que ele próprio possui poder para fazer a mesma obra. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Cristo declarou que, já naquele momento, o poder que dá vida aos mortos estava entre eles, e eles veriam sua manifestação. É esse mesmo poder de ressuscitar que dá vida à pessoa morta em delitos e pecados. Esse espírito de vida em Cristo Jesus, o poder da ressurreição, liberta os seres humanos da lei do pecado e da morte. O domínio do mal é desfeito e, pela fé, a mente é protegida do pecado. Aquele que abre o coração ao Espírito de Cristo se torna participante daquele grande poder que fará seu corpo ressurgir do sepulcro. O humilde Nazareno afirmou sua nobreza real, ergueu-se acima da humanidade, lançou fora o disfarce do pecado e da injúria, e revelou-se o honrado dos anjos, o Filho de Deus, um com o Criador do universo. Seus ouvintes ficaram fascinados. Ninguém nunca tinha falado palavras como as dele, nem se portado com tanta majestade. Seus discursos eram claros e simples, declarando plenamente sua missão e o dever do mundo. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Os sacerdotes e as autoridades se consideravam juízes para condenar a obra de Cristo, mas ele se declarou juiz deles próprios e de toda a terra. O mundo foi entregue a Cristo, e por meio dele vem toda a bênção de Deus à raça decaída. Era o Redentor, tanto antes quanto depois da encarnação. Logo que houve pecado, houve um Salvador. Ele dá luz e vida a todos e, em harmonia com a luz concedida, cada um será julgado. Aquele que transmite a luz, que acompanha cada pessoa com as mais afetuosas súplicas, buscando atraí-la do pecado para a santidade, é ao mesmo tempo seu advogado e juiz. Desde o início do grande conflito no céu, Satanás mantém sua causa por meio de engano, e Cristo trabalha para revelar as armadilhas dele e neutralizar seu poder. Jesus é quem enfrenta o enganador e, ao longo de todos os tempos, tem procurado livrar os cativos de seu poder. Ele é quem julgará cada pessoa. Deus lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Filho do homem é indicado para exercer o juízo, porque bebeu até a última gota do cálice de aflição e tentação humanas e compreende as fragilidades e pecados do ser humano. Em nosso favor,
resistiu vitoriosamente às tentações de Satanás e lidará em justiça e amor com as pessoas por cuja salvação derramou o próprio sangue. A missão de Cristo não era julgar, mas salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diante do Sinédrio, Jesus declarou: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pedindo aos ouvintes que não se maravilhassem, Cristo apresentou diante deles, em visão ainda mais ampla, o mistério do futuro. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa certeza da vida futura era o que Israel por tanto tempo aguardara e esperava receber no advento do Messias. Sobre eles estava brilhando a única luz que pode iluminar as sombras da sepultura. No entanto, a obstinação é cega. Jesus violara as tradições dos judeus e desprezara a autoridade deles. Por isso eles não queriam crer. O tempo, o local, a ocasião, a intensidade dos sentimentos na assembleia, tudo se combinou para tornar mais impressionantes as palavras de Jesus perante o Sinédrio. As maiores autoridades religiosas da nação estavam tentando tirar a vida daquele que se declarava o restaurador de Israel. O Senhor do Sábado havia sido citado perante um tribunal terrestre para responder à acusação de violar a lei sabática. Ao declarar com tanta eloquência sua missão, seus juízes contemplaram-no, espantados e enfurecidos. Entretanto, suas palavras não podiam ser respondidas. Não podiam condená-lo. Jesus não dava aos sacerdotes e rabinos o direito de interrogar sobre sua obra ou interferir nela. Não tinham essa autoridade. Suas pretensões se baseavam no próprio orgulho e arrogância. Ele se recusava a se reconhecer culpado de suas acusações ou ser doutrinado por eles. Em vez de se desculpar do ato de que se queixavam ou explicar sua intenção em praticá-lo, Jesus se voltou contra os líderes e o acusado se tornou acusador. Repreendeu-os por sua dureza de coração e ignorância sobre as Escrituras. Declarou que tinham rejeitado a palavra de Deus da mesma forma como haviam feito aquele a quem Deus enviara. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em cada página, seja de história, mandamento ou profecia, brilha nas Escrituras do Antigo Testamento a glória do Filho de Deus. Naquilo em que era uma instituição divina, o sistema do judaísmo servia como uma compacta profecia do Evangelho. De Cristo, todos os profetas dão testemunho, desde a promessa feita a Adão, passando pela linhagem patriarcal e o regime da lei, a gloriosa luz celestial tornou claras as pegadas do Redentor. Os profetas contemplaram a estrela de Belém, o Siló que viria, ao passarem diante deles os acontecimentos futuros, cena após cena. Em cada sacrifício, mostrava-se a morte de Cristo. Em cada nuvem de incenso, subia ao céu sua justiça. Seu nome ressoava em cada toque de trombeta do jubileu. No tremendo mistério do lugar santíssimo, sua glória habitava. Os judeus possuíam as Escrituras e supunham que apenas pelo conhecimento delas tinham a vida eterna. Entretanto, Jesus declarou: Sua palavra não permanece em vós. Havendo rejeitado a Cristo em sua palavra, rejeitaram-no pessoalmente. Não quereis vir a mim, disse ele, para terdes vida. Os líderes judaicos tinham estudado os ensinos dos profetas a respeito do reino do Messias. Contudo, haviam feito isso não com um sincero desejo de conhecer a verdade, mas com o objetivo de encontrar provas para apoiar suas ambiciosas esperanças. Vindo Cristo de maneira contrária à sua expectativa,
Não quiseram recebê-lo e, para se justificarem, tentavam demonstrar que era enganador. Uma vez postos os pés nesse caminho, era fácil para Satanás fortalecer a oposição deles a Cristo. As próprias palavras que deveriam ter sido recebidas como testemunho de sua divindade foram interpretadas contra ele. Assim transformaram a verdade de Deus em mentira. E quanto mais diretamente o Salvador lhes falava em suas obras de misericórdia, mais decididos ficavam para resistir à luz. Jesus disse: Eu não aceito glória que vem dos homens. Não era a influência do sinédrio nem sua aprovação que ele desejava. Não podia receber honra alguma da aprovação deles. Estava revestido de honra e autoridade do céu. Se ele quisesse, os anjos teriam vindo homenageá-lo. O Pai teria outra vez testemunhado de sua divindade. Entretanto, por amor a eles e à nação que representavam, Jesus desejava que os líderes judaicos percebessem seu caráter e recebessem as bênçãos que viera a trazer-lhes. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus veio pela autoridade de Deus, trazendo sua imagem, cumprindo sua palavra e buscando sua glória. No entanto, não foi aceito pelos líderes de Israel. Mas quando outros viessem, assumindo o caráter de Cristo, embora movidos pela própria vontade e buscando a própria glória, seriam recebidos. E por quê? Porque quem busca a própria glória apela ao desejo de exaltação própria nos outros. Os judeus corresponderiam a esses estímulos. Receberiam o falso mestre porque bajularia o orgulho deles ao aprovar suas opiniões e tradições. Os ensinos de Cristo, porém, não tinham afinidade com as ideias deles. Eram espirituais e exigiam o sacrifício do eu. Portanto, não o receberiam. Não conheciam realmente a Deus, e sua voz, por intermédio de Cristo, era como a voz de um estranho para eles. Não acontece a mesma coisa em nossos dias? Não há muitos, mesmo líderes religiosos, que estão endurecendo o coração contra o Espírito Santo, tornando impossível a si mesmos reconhecerem a voz de Deus? Não estão rejeitando a palavra do Senhor para conservar as próprias tradições? Se de fato cresceis em Moisés, disse Jesus, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Havia sido Cristo que falara a Israel por meio de Moisés. Se tivessem ouvido a voz divina que tinha falado por intermédio de seu grande guia, a teriam reconhecido nos ensinos de Jesus. Se houvessem acreditado em Moisés, teriam acreditado naquele sobre quem ele escrevera. Cristo sabia que os sacerdotes e rabinos estavam decididos a tirar sua vida. No entanto, expôs a eles claramente sua unidade com o Pai e sua relação para com o mundo. Viram que a oposição contra ele não tinha desculpa. Contudo, seu ódio assassino não se extinguiu. O medo se apoderou deles ao verem o convincente poder que acompanhava o ministério de Cristo. Mas resistiram aos seus apelos, fechando-se em trevas. Fracassaram nitidamente em derrubar a autoridade de Jesus ou afastar dele o respeito e a atenção do povo, do qual muitos ficaram convencidos por suas palavras. Os próprios líderes haviam se sentido profundamente condenados quando ele fez pesar a consciência deles com a culpa. Mas isso apenas despertou ainda mais sua revolta contra ele. Estavam decididos a matá-lo. Enviaram por todo o país mensageiros para advertir o povo contra Jesus, dizendo que era um impostor. Enviaram espias para observá-lo e relatarem o que dizia ou fazia. O precioso Salvador estava, sem dúvida alguma, sob a sombra da cruz.